Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 11 de abril do ano de 2018, e o nosso tema hoje é pensamento e privacidade. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista, e também nos acompanhe pelo Telegram. Nós já temos mais de 105 pessoas participando por lá. Eu creio que você vai gostar, ok? Então estão aí as nossas redes para você nos acompanhar conforme preferir. Bom, quem começa a estudar sobre espiritualidade e em algum momento chega na questão do pensamento, acaba esbarrando num problema que muitas pessoas não gostam, não aceitam, não acham bacana, que é o seguinte: os nossos pensamentos podem ser percebidos por espíritos? E a resposta é sim. Praticamente qualquer espírito consegue ouvir os nossos pensamentos, desde que ele esteja sintonizado com a nossa onda mental. Se um espírito se aproxima de nós e se concentra em nossa energia, em nosso magnetismo, em nossa vibração, se ele consegue entrar em sintonia com os nossos pensamentos, então ele ouvirá aquilo que nós estamos pensando, da mesma forma que uma pessoa ouviria uma conversa. Para entender esse princípio, vamos imaginar o seguinte: imagine que você está numa festa, num amplo salão, e do outro lado você vê uma pessoa conhecida sua. E você resolve chamar a atenção dessa pessoa. Mas você grita, fulano, e acena com a mão. Qualquer pessoa que estiver entre você e o fulano vai ouvir a sua voz. Porque a partir do momento em que você grita, a sua voz vai movimentar as moléculas, né, do ar, e ele vai levar a onda sonora até o ouvido da pessoa. Mas quem estiver entre vocês vai ouvir, quer queira você ou não, não é assim? Você não pode estar numa festa e desejar conversar com uma pessoa à distância e sua voz ser ouvida apenas por ela. A não ser que você esteja usando meios eletrônicos, mas naturalmente isso é impossível, certo? Pois é a mesma coisa que funciona em relação ao pensamento. A partir do momento em que o pensamento é gerado em nossa mente, a sua força, a sua energia se propaga por todo o espaço até sabe-se lá onde. Qualquer espírito que esteja no seu raio de ação, desde que se concentre, entre em sua sintonia, ele vai ouvir o que você pensa, com a mesma clareza que você agora está me ouvindo nessa reflexão. Quem já visitou terreiros já passou em algum momento pela experiência das entidades lerem os seus pensamentos, de forma às vezes involuntária. Você deseja falar uma coisa, às vezes você não fala, a entidade te diz. Às vezes te fala claramente, você está pensando isso, está pensando aquilo, está pensando isso. Não é que a entidade tem interesse em invadir a nossa privacidade. Não é que eles entram em nossa mente, entram em nossa cabeça, é o contrário. O pensamento é que sai da nossa cabeça, se projeta ao redor e então os espíritos conseguem percebê-lo. O pensamento, quando atinge o fluido universal, que é uma espécie de matéria ou energia, como você queira definir, que preenche todos os espaços, é a matriz básica da formação da matéria, esse pensamento ele adquire contorno, ele adquire forma, e ele pode ser percebido pelos espíritos com muita clareza. Então, a não ser que seja um espírito em estado de sofrimento, que está alucinado, só pensando na sua dor, ou um espírito muito inferior, que não consiga nem entrar na sua sintonia mental, tirando esses casos, os espíritos, de forma geral, conseguirão ouvir o que você pensa, inclusive os obsessores. E aí entra a questão da privacidade, onde muitas pessoas se perguntam, mas os meus pensamentos são meus. Ninguém deveria ouvi-los se eu não quiser.
Pois é, mas o mundo espiritual não aceita esse mimimi que a gente vê em relação às causas aqui na Terra e aos supostos direitos dos seres humanos. Isso é uma lei da natureza. Isso acontece naturalmente. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é: por que eu não gostaria que alguém ouvisse os meus pensamentos? Será que eu tenho algo a esconder? E eu acredito que sim. Essas pessoas que morrem de medo dos espíritos perceberem o seu pensamento é que, sem dúvida, estão pensando aquilo que não deviam pensar. Porque, do contrário, não teriam receio nenhum. É claro que nós não somos perfeitos, é claro que nós cometemos gafes, às vezes pensamos besteira. Mas eu sempre digo isso: aquele que tem pavor da hipótese dos espíritos ouvir os pensamentos é que, sem dúvida, boa coisa não está pensando. Deve estar pensando coisas que o envergonhariam. Então, prefere acreditar que isso não aconteça, não exista, ou que os espíritos não possam fazê-lo. Mas é um princípio muito claro e a gente vê isso em todas as linhas espiritualistas. As entidades conseguem sim ouvir os nossos pensamentos. E se nós não queremos que espíritos inferiores, espíritos obsessores, entrem em sintonia conosco, o que temos que fazer? Manter o nosso padrão vibratório alto, porque aí ele não tem acesso, porque não há sintonia. Então, se os meus pensamentos, sentimentos e atos são nobres, ou pelo menos há um esforço da minha parte para torná-los nobres, então isso por si só já caracteriza uma vibração mais elevada. Um espírito inferior não entrará na minha sintonia, não haverá leitura de pensamento e muito menos obsessão. Sempre que há obsessão, é porque nós estamos na mesma faixa daquele espírito. Então nós não estamos sofrendo de graça. Nós permitimos isso através da nossa vulnerabilidade. Agora, os espíritos evoluídos, mesmo que leiam os nossos pensamentos, mesmo que conheçam a fundo a motivação de cada ato nosso, eles nada comentam a não ser por solicitação da própria pessoa, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, respeitam a nossa individualidade. Eles podem até perceber, mas não fazem menção a isso. Agora, os espíritos inferiores, eles não têm receio nenhum de atirar em nossa cara as verdades mais amargas. E às vezes a gente vê isso na desobsessão. Quando vê um espírito renitente no mal, e ele vai conversar e a pessoa fala assim: ah, perdoa. Aí o espírito olha e fala: você me falar de perdão? Você não perdoa seu pai, você não perdoa sua mãe? E aí o esclarecedor não sabe onde enfiar a cara. Mas como é que esse espírito sabe disso? Porque ele consegue ter acesso aos meus pensamentos e, por consequência, aos meus sentimentos, à minha energia, à minha essência. E tudo isso serve para que nós tenhamos sempre um incentivo à melhoria pessoal. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.